Os 6 primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Ruth. Nós lemos na palavra devocional, lemos o capítulo todo, mas nós vamos ler os 6 primeiros versículos que nos dizem assim: E sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Pai querido, nesta manhã, por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Desde o início deste culto, o Senhor tem falado aos nossos corações, temos sentido fortemente a Tua presença, Pai, e pedimos que o Senhor continue a falar conosco, nos instrua através da Tua palavra, que o Senhor leve todo pensamento cativo à Tua presença, Pai, e que possamos nos render diante da autoridade da Tua palavra, para que possamos Te servir melhor, com maior responsabilidade e maior compromisso. Pai Celeste, essa oração que eu faço com perdão dos nossos pecados, oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diga amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus? Meus irmãos, o Senhor colocou este texto no meu coração e eu confesso a vocês que eu vim até o horário do culto querendo falar outra coisa. E mediante o decorrer deste culto e o trabalhar de Deus em nosso meio, o Senhor me confirma esse texto a falar ao coração de vocês nesta manhã sobre isso. O nosso irmão evangelista Jucinaldo, com muita propriedade, fez uso de um texto aqui que fala sobre a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus e praticá-la, porque este que ouve a palavra e pratica é comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. A este veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade e a casa não cai. Por quê? Porque está alicerçado na rocha. E este texto aqui que lemos, ele vai contar a história de uma família. E é interessante que fala todos os componentes, todos os personagens, melhor dizendo, desta família. Fala de Elimeleque, que é o homem da casa. Fala de Noemi, que é a mulher, né? Fala dos filhos, Malom e Quilion. E fala de um período adverso dentro de uma família. E é sobre isso que eu quero falar ao coração dos irmãos, os tempos adversos dentro do nosso convívio familiar. As dificuldades, elas surgem, muitas pessoas se enganam quando pensam que por professarmos a fé no Senhor, por estarmos na presença de Deus, que nós não enfrentaríamos desafios, que nós não passaríamos por obstáculos. Eis aí um grande engodo da religião. Eis aí um grande engodo, um grande engano, quem pensa que nós não enfrentaríamos obstáculos e dificuldades, certo? A teologia nos fala sobre o sofrimento. Existe, não dá para tirar o sofrimento dos ensinos das Escrituras. O próprio Jesus nos disse isso. Nesse mundo tereis aflições. Aflições são o quê, irmãos? O próprio Jesus disse, vocês enfrentarão aflições, mas tende bom ânimo. É como nós enfrentamos os tempos adversos. É isso que vai fazer toda a diferença.
a gente tem a instrução devida. Essa semana passada, estudando, e o palestrante falava sobre uma pane num helicóptero, dou um exemplo, num avião. A pane, é normal existir a pane. Sabe, os acontecimentos, eles vão lá com calma, pega a instrução e vai ver aonde ocasionou a pane, o porquê desta pane. Entende? Então, o que falta é a instrução correta para aquele momento. Por isso que a vida cristã é feita assim, a gente não pode se apavorar nos tempos adversos. Como nós nos comportamos? Esse texto aqui nos fala que e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve o quê? Houve fome na terra. Diga comigo, fome na terra. Houve fome na terra. E esta fome veio de um modo tão avassalador que aconteceu o quê? Pelo que um homem de Belém de Judá, este homem quem é Elimeleque, ele sai a peregrinar nos campos de Moabe, leva sua mulher e seus 2 filhos. Belém aqui traz a ideia da casa do pão, mas tinha escassez de pão na casa do pão. Consegue entender isso? O Senhor permite com que eles enfrentam um período de adversidade, mas como que é que a gente enfrenta os tempos adversos? Eis aí a grande questão. Ou a gente tenta correr do assunto, a gente tenta correr do problema. De que forma que a gente tem lidado com os problemas que vêm sobre nós? Essa aqui é a questão. Porque no tempo em que houve fome, eles querem sair daquele lugar. Entende? Não conseguir entender o tempo em que nós estamos inseridos, os momentos adversos que o Senhor permite pensarmos, enfrentarmos, é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. E quantas vezes nós tomamos decisões no calor da emoção? Quantas vezes as nossas decisões não são pela razão, elas não são pautadas à luz da palavra de Deus, é simplesmente em respostas rápidas ao nosso emocional, a como nos sentimos, a aflição que vem sobre nós. Houve fome na terra, diga comigo, houve fome na terra. E a Bíblia diz que esta fome que paira sobre a terra aqui, e eles trazem essa expressão em Belém de Judá, esta fome, eles tomam uma decisão, mas só que a decisão aqui é uma decisão equivocada. A decisão aqui é uma decisão precipitada. A decisão aqui é tentar fugir de determinados problemas. E a gente pode até tentar fugir de determinados problemas, mas eles só vão nos conduzir para o nosso destino. Existe algo que o Senhor tem sobre cada um de nós, um plano e um propósito. E quando a gente olha isso aqui, a gente vai ver que os esforços que a gente pode fazer para escapar do tempo difícil que nós estamos enfrentando vai nos conduzir simplesmente ao nosso destino. Sabe, Deus tem algo extraordinário sobre a vida desta família, mas Elimeleque não sabe como se comportar no tempo de dificuldade. E eis aqui uma grande lição para nós, que o Senhor nos dê a instrução devida no tempo de dificuldade. Sabe, que não falte instrução, que não falte calmaria no nosso coração, que não falte a instrução para ouvir e praticar aquilo que o Senhor tem nos instruído acerca da sua palavra. Porque uma decisão de um chefe de família, no caso aqui de Elimeleque, colocou tudo uma derrocada pela frente. A Bíblia diz que morre os seus filhos. Sabe, começa a acontecer uma decisão atrás de outra, uma precipitação, um equívoco, algo que ele toma de forma precipitada, uma decisão de forma precipitada. A Bíblia diz que morre Elimeleque aonde? Nos campos de Moabe. Moabe é terra estranha, irmãos. Belém, existia a bênção de Deus sobre Belém, sobre o povo de Belém. Sabe, vocês conseguem entender isso? É como se
este povo desfrutasse da bênção de Deus, daquilo que Deus tem para este povo, mas em dado instante, no tempo de dificuldade, este povo quer sair fora. Este povo quer bater em retirada, este povo não quer enfrentar o tempo de dificuldade. Meu irmão, eu preciso te dizer algo, aguenta firme, meu irmão, os tempos difíceis. Sabe, a gente precisa de homens no tempo em que nós vivemos. Nós somos uma geração onde os homens não se comportam como homens. Perdoe a sinceridade, eu posso falar isso aqui, nós estamos em família. Sabe, irmãos, a responsabilidade que temos como homens, como carregamos esta paternidade, como carregamos esta responsabilidade que Deus entregou a cada um de nós. A gente está inserido numa sociedade onde tentam se fragilizar os homens e empoderar as mulheres. É uma inversão de valores tremenda, irmão. Mas isto acontece no mundo secular, no mundo distanciado, no mundo que nos rege é a palavra de Deus, é o que o Senhor nos ensinou, é a instrução que Ele deixou a nós, irmãos. A gente tem um papel extremamente importante de responsabilidade para executar aquilo que Deus deixou para nós, irmãos. Por que eu falo isso? Porque uma decisão equivocada, uma precipitação trouxe o quê? Trouxe morte. Uma precipitação trouxe o que aqui? Trouxe percas irreparáveis. Por quê? Porque não soube enfrentar um tempo de dificuldade aonde deveria enfrentar, aonde deveria estar. Nunca saia da onde Deus colocou você para estar, mesmo nos tempos de dificuldade. Sabe, meu irmão, às vezes nós precisamos falar isso, porque quantos de nós enfrentamos ou já enfrentamos problemas que aos nossos olhos pareciam problemas difíceis demais para nós superarmos dentro da nossa casa? Olha para trás, lembra desses problemas? Você superou todos eles, você passou por todos eles. E isto equivale a nos dizer que podem vir outros problemas. Deus, o mesmo Deus que te deu força para você superar todos os problemas, Ele vai continuar te dando força para você seguir adiante, cumprir com o teu plano e o teu propósito. Porque este homem aqui toma uma decisão totalmente equivocada. E isso aqui me chama muito a atenção, as precipitações, os equívocos, sabe, faz com que ele morre em terra estranha, e faz com que os teus filhos morrem em terra estranha. Note que o texto que nós lemos, o decorrer do capítulo 1 do livro de Ruth, narra-nos a história de Noemi. Noemi, ela volta para Judá, para Belém de Judá aqui, com vergonha. Por quê? Porque ela carrega consigo como se Deus não tivesse abençoado a vida dela. Mas não tem nada a ver, Deus não é que Deus não foi com ela, Deus não mandou com que o seu marido, que representa o seu lar, a sua casa e a sua família, saísse do lugar onde eles não deveriam ter saído, simplesmente porque houve uma fome na terra. Entende, irmãos? Quantas vezes o tempo adverso que o Senhor permite enfrentarmos é para nos aprimorar e para nos fazer sermos pessoas melhores, mais fortes e mais resistentes. Mas quantas vezes a gente foge dos problemas, a gente tenta fugir dos obstáculos e vamos nos fragilizando, vamos ficando vulneráveis aos acontecimentos da vida. A bênção de Deus estava sobre este povo, Quantas vezes nós não temos o discernimento correto disso, irmãos? Sabe, não entender os tempos adversos que nós estamos enfrentando pode nos custar muito caro. Sabe, não entender que os problemas eles surgem, eles acontecem, e a grande questão é como nós lidaremos com esses problemas. Elimeleque nos ensina uma grande lição: nós não podemos tomar decisão no calor da emoção. Sabe, permitir com que a nossa barriga fale mais alto, só porque houve fome, entende? Sabe, com que o seu desejo carnal, aqui esta fome pode representar algo espiritual também, entende? Algo espiritual,
algo espiritual. O Senhor disse que haveria tempos em que nós não viveríamos nem pela comida e nem pela bebida, mas pela palavra de Deus, sabe? O Senhor foi tentado ser seduzido pelo nosso adversário no momento de fragilidade, dizendo: se tu és o Filho de Deus, por que não fala com que estas pedras se tornem pães? Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que é isto? Toda a palavra que sai da boca de Deus é instrução, irmão. É instrução, que não falte instrução para nós como igreja, irmãos. Possamos enfrentar tempos adversos, talvez superaremos o que estamos vivendo hoje, outros virão, mas sempre na presença de Deus e debaixo da instrução. Que não falte instrução na sua casa, que não falte instrução na sua família, que não falte instrução para nós vivermos nos tempos adversos. E aqui a gente vai ver que este homem toma uma decisão totalmente equivocada, precipitada. E aí começa a acontecer o quê? As percas. A gente pode ignorar a vontade de Deus, a gente pode discutir com ela, a gente pode desobedecê-la e até mesmo lutar contra ela, mas no final a vontade de Deus sempre vai prevalecer. Sabe, irmãos? E Noemi tenta voltar. Eu olho o cenário da vida de Noemi, eu vejo ela envergonhada aqui. Eu vejo Noemi falando: não, mas a mão do Senhor pesou sobre mim. Não, mas essa mulher está debaixo de uma autoridade do seu esposo. Note, essa mulher, ela está debaixo de uma decisão que fora ordenada pelo chefe da casa. Vocês conseguem entender isso aqui, irmãos? Olha a responsabilidade, homens que estamos aqui, que temos a nossa responsabilidade, olha o que carregamos, olha o que o Senhor confere a cada um de nós, como homem da casa, como sacerdote do nosso lar. Olha que responsabilidade que Deus confere a nós, sabe, irmãos? E você vai ver aqui que morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, e fica só Noemi. Mas Noemi ouve que Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Sabe, isso aqui mostra uma outra grande lição para nós, que o período de escassez, de dificuldade, tem hora para acabar, meu irmão. Todo tempo difícil tem hora para acabar, meu irmão. Toda hora adversa tem hora para acabar. Deus está provando o seu povo como o ouro é provado no fogo. Deus prova-nos como igreja, meu irmão. Sabe, Deus nos prova, Deus quer o melhor de nós, Deus quer homens fortes, Deus quer homens preparados, Deus quer homens capazes de enfrentar todo e qualquer obstáculo. Por quê? Porque estamos debaixo de uma palavra. Pode ter fome, mas Deus trouxe esse período de fome. Por que Deus traria um período de fome simplesmente? Porque Deus quer instruir, Deus quer preparar, Deus quer forjar, sabe? Deus quer capacitar, Deus quer levar a gente para um novo tempo, para uma nova etapa, aprimorado, firmado, estruturado. Sabe, irmãos, o tempo adverso ele vem, mas tem hora para acabar. Diga com a sua boca: o tempo adverso tem hora para acabar. Diga isso para você mesmo, para a tua casa, para a tua família. Esse tempo difícil tem hora para acabar. Tem, porque você vai perceber que como Noemi, ela enxerga, ela ouve falando assim: Deus visitou o seu povo. Ela tenta fugir de um lugar, Elimeleque, que representa o lar, a família, tenta fugir da adversidade de Belém de Judá, e cai numa enroscada em Moabe, entende? Porque nenhum sucesso ele vai acontecer longe da onde a gente deveria estar. Nenhum sucesso vai acontecer, nenhum sucesso é sucesso sem a gente estar aonde a gente deveria estar, aonde Deus quer que a gente esteja. Note que existiu incredulidade da parte de Elimeleque. Sabe, quando ele tenta fugir dos seus problemas, é incredulidade.
Eu posso enfrentar o que tiver de enfrentar. Eu já disse isso aqui. A gente continua firmes e fortes porque a gente sabe em quem nós temos crido. A gente não pode titubear aqui, sabe? A gente não pode oscilar a nossa fé. Sabe, a gente não pode, hoje está cheio, amanhã está vazio. Sabe, a gente pode estar alegre e às vezes a gente pode estar triste, mas a nossa fé não pode oscilar. Sabe, o nosso Deus, ao olhar para nós, Ele tem que contemplar nos nossos olhos, independente do contexto que a gente esteja inserido, que há fé, que há crença, que há confiança nele e na sua palavra. Ele é infalível quanto aos seus dizeres, meus irmãos. Ele não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa, porventura Deus diria e não cumpriria? As promessas de Deus, elas estão de pé para a nossa vida. Mas a gente precisa estar no lugar em que Ele nos inseriu. Israel aprendeu isso. Elimeleque não poderia ter falhado como falhou. Sabe, o povo caminhou por 40 anos no deserto e a Bíblia é clara que de dia tinha uma coluna de nuvem e à noite tinha uma coluna de fogo. Quando a coluna andava, o povo andava. Quando a coluna parava, o povo parava. Quando Deus dizia vamos, eles iam. Quando Deus dizia pare, eles paravam. Era a coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite para guardar e proteger o seu povo. Existe uma proteção de Deus sobre nós, meus irmãos. Creia tão somente nisso e na sua palavra. Sabe, não pode existir em nós uma incredulidade. E quando eles forem incrédulos? Quando eles tentam fugir dos seus problemas. Sabe, quando a gente é incrédulo, quando a gente tenta fugir dos nossos próprios problemas. Problemas não foram feitos para fugir, problemas foram feitos para ser solucionados. Sabe, eu sempre digo isso aqui, que atrás de todo problema tem uma recompensa, tem um aprendizado. Sabe, se Deus permitiu determinados problemas, busque entender, resolver, trazer resolução destes problemas e você vai ver crescimento, você vai ver evolução, você vai ver isso em todas as áreas, familiar, profissional, em todas as áreas. Desenrole esses problemas e você vai ver seu crescimento de forma exponencial. Sabe, é o que Deus tem para nós. Sabe, eles aqui agem com uma simulação, Elimeleque, por quê? Porque eles tentam se esconder dos seus próprios erros. Sabe, qual foi o grande erro de Elimeleque, de Noemi, de Malom e de Quilion? Sair do lugar onde eles não deveriam ter saído. Sair de Belém de Judá por um tempo adverso. Sabe, e assim acontece na vida cristã. Vamos trazer um paralelo para os nossos dias de hoje. Quantas pessoas deixam de participar da Igreja de Cristo nos tempos difíceis? Quantas pessoas desistem de participar dos afazeres da igreja quando? Nos tempos difíceis. Eu nunca vi, mais de 15 anos de experiência pastoral, eu nunca vi ninguém falando, pastor, tome a carteirinha, eu não quero mais fazer nada, porque tem muita bênção chegando lá em casa, eu não aguento mais tanta bênção, então eu quero desistir com tudo isso. Eu nunca vi, irmãos, mas é sempre nos tempos adversos. Paulo, uma certa feita, uma embarcação, sabe, vindo sobre eles, batendo forte, Paulo liberou uma palavra de autoridade, falou assim, todas as vidas que estiverem dentro desta embarcação, nenhuma morrerá. Nenhuma. Sabe, tinha muita gente querendo fugir, querendo sair, mas ele disse, o Senhor falou isso, que nenhuma vida será ceifada. Sabe, permaneça no tempo adverso, sabe, com a casa firmada na rocha, ouvindo a palavra, praticando, ouvindo, praticando. Irmãos, esta é a penúltima ceia do ano de 2023. Você para pensar nisso? Esse ano voou, decolou este ano, sabe? Você vê o relógio de Deus, olha para Israel, as guerras, rumores de guerra. Meu irmão, Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja, irmão. Sabe, olha para isso.
Nós estamos a ponto de, sabe, se não for uma intervenção divina, a ponto de nós ter uma terceira guerra mundial. Vocês estão conseguindo enxergar isso tudo, irmãos? Tudo em busca de um poder. Tudo em busca de um poder. Sabe, irmãos, e eu disse isso aqui semana passada dando aula, existem muitos poderosos se levantando, existem muitos homens poderosos, mas existem homens poderosos, mas o que vence o poder é a autoridade. Pode ter muitas pessoas poderosas se levantando, mas Deus sempre vai dar autoridade aos seus filhos, aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Deus vai dar autoridade. A Bíblia fala que Saul era formoso, grande em estatura, sabe? A estatura de Saul não era tão diferente para a estatura de Golias, mas ele se acovardou, porque ele só tinha poder, ele não tinha autoridade. Sabe, diante daquele homem que tinha um poder, e os poderosos sempre vão encontrar outros homens mais poderosos. Grave isso, irmãos. Os poderosos sempre vão encontrar outros homens poderosos, mas Deus sempre vai usar os seus pequeninos com autoridade. Sabe? Davi não tem nada a ver com a guerra, Marcelo, não tem nada a ver. Davi está indo entregar uma marmita para os seus irmãos. O pai falou para ele, você vai lá na guerra, vai levar um queijinho, vai levar um alimento para os seus irmãos, certo? E aí Davi vai lá, um entregador de marmita, como diz o pastor Borges Júnior, um entregador de marmita, um entregador do iFood, hein, Duduzinho? Foi lá entregar a marmitinha para o irmão. Mas na hora que vê um cenário de guerra, vê um gigante afrontando, opa, quem é este incircunciso? Quem é este que não tem vínculo com Deus? Quem é este que não tem paternidade? Quem é este? Sabe, e aí você vê um homem poderoso, mas você vê um pequenino com autoridade, e ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, pequenino, mas com autoridade, e que o Senhor levante uma geração, não em busca de poder, mas em busca de autoridade, não em busca de poder, porque poderosos sempre vão encontrar outros homens mais poderosos, mas o Senhor levanta homens e mulheres com autoridade para dizer, assim diz o Senhor. É autoridade vence o poder. Entende? Então a gente é a igreja da autoridade. A gente é a igreja que fala e Deus honrar a nossa fala. É fazer como Elias, dizendo, ei, segundo a minha palavra, não vai chover 3 anos e 6 meses, e assim não houve água, enquanto a palavra do homem de Deus. Olha, isso é autoridade, irmãos. Isso é autoridade. Elimelec não sabe discernir o tempo adverso, sabe, não consegue compreender. A gente vê muitas coisas aqui dentro desse texto. A gente vê a amargura de Noemi. Noemi quer culpar a Deus por suas provações. Mas o que é que Deus tem a ver com as nossas provações? Sabe? Porque se eles estivessem em Belém de Judá, era um tempo adverso. Porque note que Noemi ouve o tempo em que Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Olha, Deus visitou o seu povo dando-lhe pão. Então, nós podemos, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo crente, mesmo sendo pentecostal, mesmo jejuando, mesmo orando, enfrentar escassez e dificuldade. Esta é uma verdade bendita que muitas pessoas podem até discutir contra ela, não aceitar ela, mas é o que diz a palavra de Deus. Sabe, irmãos, era um tempo probatório, um tempo de provação, um tempo de dificuldade, como eu disse. Todo tempo adverso, ele tem uma hora para terminar. Ele tem um tempo para terminar. Você pode dizer isso para o teu lado? Talvez teu tempo está acabando já, viu, meu irmão? Tempo da provação. Talvez está próximo o tempo da provação. Continua firme, forte, sabe? Continua firme e forte.
Continua firme e forte, continua firme e forte, continua firme e forte, porque Noemi está falando assim, eu sou a Mara, não me chame mais de Noemi, quer mudar o nome, não, o significado do nome de Noemi significa agradável, mas ela não está fazendo jus ao nome. Elimeleque significa, meu Deus é o rei, olha, mas meu Deus é rei como? Se ele não justifica, porém o Senhor não foi rei na vida de Elimeleque. Você consegue entender isso? Quantas contradições, quantas incoerências rondam o nosso arraial, meu irmão. Mas que o Senhor levante homens e mulheres compromissadas com o Senhor e com a sua palavra. Hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem ser servos e servas, mas não aguentam uma provinha, uma dificuldade, quer dar as costas para o Senhor e para a sua palavra. Infelizmente, esta é a geração que nós estamos vivendo. Mas note que em tudo Deus está trabalhando. Enquanto Noemi tenta acobertar os atos do seu esposo, agora morto, e dos seus filhos, Orfa havia resolvido desistir. Orfa desiste, fala, não, vou. Ela dá essa opção, volte para os seus deuses, volte para a sua terra. Mas note que Noemi, mesmo em terra estranha, ela carrega algo consigo. E o que ela carrega? Ela carrega uma mensagem. Ela carrega a humildade de reconhecer erros e voltar atrás, se assim necessário for. Ela disse, eu vou voltar. Ela volta envergonhada, sim ou não? Sim, o texto mostra que ela está carregando vergonha, mas o povo, quando vê ela voltando, se alegra em vê-la voltando. Sabe, isso aqui é muito lindo. O sentimento que a pessoa tem é um, mas o sentimento de quem está em Belém, enfrentou provação, é outro. Venha, porque o Senhor está visitando o seu povo. Sabe, e eu quero profetizar isso sobre nós como igreja, que vem um tempo de visitação de Deus. Sabe, hoje eu entrei aqui, eu falando, Senhor, visita a tua igreja, nos traga a tua presença. Sabe, irmãos, eu não consegui me conter desde o primeiro hino louvado, eu estava chorando aqui, segurando a Heleninha, chorando, eu olhei para minha gata, como diz o Malés, olhei para minha gata, ela também estava com as lágrimas rolando. Eu falei, Senhor, obrigado por tua presença. Aí eu ouço línguas estranhas atrás, ouço o mover de Deus, e eu só quero fechar os meus olhos e adorar o Senhor e falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem visitado a sua igreja. Sabe, irmãos, nós podemos ser uma igreja pequena, falando numericamente, mas nós somos gigantes em Deus, no Senhor e na sua palavra. Sabe, irmãos, não nos falta isso, habilidades, dons e talentos, e além disso tudo, a autoridade Deus tem conferido à sua igreja. Sabe, irmãos, que Deus nos ajude a nós chegarmos aonde Ele tem como plano e propósito para nós chegarmos. Sabe, irmãos, que a gente não carregue simplesmente um significado, como diz aqui Elimeleque, que significa, meu Deus é rei. Mas, porém, o Senhor não era rei na vida de Elimeleque, que a gente possa dizer, o Senhor é o meu rei, é meu salvador, é meu redentor. Sabe, que a gente saia daqui nesta manhã com senso de responsabilidade, de compromisso, como príncipes e sacerdotes que somos, porque o Senhor assim disse que somos príncipes e sacerdotes. Enfrentando dificuldade, mas não deixa de ser príncipe, não deixa de ser sacerdote. Sabe? Davi está lá cuidando das ovelhas do papai, está sentado na mesa, Samuel quase erra, quando vai para ungir, eis aí ungido do Senhor, e o Senhor diz, ei, não se atente para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração, passa todos eles e diz, tem mais alguém? Sim, tem um menor. O menor para eles naquela época, essa altura
altura, esta presença representava muita coisa, mas para o Senhor não representava nada. O Senhor conta com os pequeninos. Sim, você pode ser até pequenino, mas você é eleito, você é chamado, você é escolhido, e é o Senhor que conferiu assim a você autoridade para você vencer os gigantes desta vida. E então manda chamar Davi. Davi já foi ungido rei, mas quantos anos demora para Davi acessar o trono? Já parou para pensar nisso? Davi já havia sido ungido rei em Israel, mas existe um processo do tempo até ele chegar ao trono. E assim é na nossa vida. Davi estava nas malhadas, mas não deixava de ser rei e sacerdote. Sabe? É assim que a gente precisa ter, que você olhar aos olhos dos teus filhos, da tua esposa, do teu cônjuge, sabe? Que eles possam olhar em você e contemplar e ver você como um príncipe e como um sacerdote. Sabe? Essa certeza, essa convicção de quem nos chamou, de quem nos escolheu para essa tão grande obra. Então a gente vai ver aqui Noemi, de alguma forma tentando encobertar os seus atos. Orfa já havia resolvido resistir, mas porém Ruth disse: não me instes. Olha, que texto é esse que ela fala? Ela fala assim: não me instes a fazer isso. Porém disse Ruth, versículo 16: não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, e me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, irmão. Olha isso, porque Noemi aqui já arrependida, disposta a voltar e recomeçar a história da sua família, mesmo que única, mesmo que só, ela quer recomeçar a história da sua família. Ela consegue transmitir uma mensagem poderosa que alcança o coração de Ruth, que alcança o coração desta mulher, a ponto de Deus fazendo uma obra tão maravilhosa, que é da descendência de Ruth que nasce o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha, irmãos, até quando nós erramos, Deus tem as suas formas e maneira de nos conduzir em triunfo para o plano e para o propósito de Deus nas nossas vidas. A grande lição para nós nesta manhã é essa: cuidado com as suas decisões. Sabe, cuidado com as suas decisões, não faça decisões no calor da emoção. A gente vai ver alguém cansado, vende o seu ministério. A gente vai ver alguém com fome, entrega o seu direito de primogenitura. Alguém que não sabe discernir o tempo e o momento que estão inseridos, vão descambar para outras coisas, a não ser aquilo que Deus nos chamou para viver. Então não viva pela aparência, não viva por aquilo que é aparente, que é estético, que é belo. Faça como aqueles meninos lá aprisionados, vivendo aquela prisão babilônica, que eles decidiram no coração não se contaminar com a comida do rei. Manjar do rei não quero, nem vinho, nem manjar do rei. Nos permita comer água, comer legumes e tomar água. E a Bíblia diz que no final dos 10 dias eles eram mais belos e mais formosos. Você consegue entender isso? Muito mais cheios de conhecimento e de sabedoria, porque Deus investiu na vida daqueles moços. Deus vai investir na minha e na sua vida, meu irmão, de forma extraordinária. E quando chegar o investimento de Deus, honre o Senhor, meu irmão. Honre o Senhor com a sua vida, honre o Senhor com o teu propósito, honre o Senhor com tudo que Deus tem feito em tua vida, porque tudo que Deus faz em nós é para que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. A vida de Noemi alcançou o coração de Ruth. Ruth é alguém que voltou com Noemi. A bênção de Deus repousou sobre a vida de Ruth, onde Ruth conseguiu dar
dar continuidade àquela família. Hoje repousa sobre nós a bênção do Senhor. Em tempos adversos, fique onde Deus mandou você ficar, espere o vento passar, espere a tempestade passar, e você vai ver Deus visitando o seu povo, dando-lhe pão. Deus nunca vai nos deixar famintos, sabe? Ele nunca vai nos deixar faminto. O Senhor não deixará ter fome a alma do justo. Que o Senhor alimente as nossas almas nesta manhã. Que o Senhor fale aos nossos corações. O Senhor prepara Ruth. Ruth está preparada para perseverar. A órfã desiste. Sempre vai ter pessoas desistindo, mas sempre vai ter pessoas dispostas a perseverar. Fala por seu irmão, você está proibido de parar, meu irmão. Você está proibido. Você vai estudar algumas lições. Eu gosto muito de estudar sobre marketing, sobre finanças e tal. E aí tem um ensinador que fala assim: para trás nem para pegar impulso, irmão. Sabe? Sempre para frente, sempre para frente, sempre para frente. Sabe? Note que Ruth, mesmo passando por provações e decepções, não culpa a Deus por suas dificuldades. É assim que nós devemos fazer. Nós nunca podemos culpar a Deus mesmo enfrentando dificuldades. Sabe? Por último, mesmo diante do exemplo negativo da família desobediente, Ruth conheceu o verdadeiro Deus vivo e o seu desejo era ficar com o povo de Deus e habitar na terra onde Deus estava pronto para abençoar o seu povo. Esta é a mensagem de Deus aos nossos corações. Quantos recebem esta palavra no coração? Aplauda o Senhor Jesus nesta manhã. Glorifiquem o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.